Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, de número 24. Aleluias. Salmo de Davi, número 24. Aleluias. Como o Salmo é um louvor, vamos ler todo o Salmo 24. Aleluias. Vamos acompanhar todos juntos. Do Senhor é a terra, os irmãos que acompanham estarão, os irmãos acompanhem. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Aleluia. Eu quero fazer menção apenas de 2 versículos aqui, que será a base da ministração de hoje. É o versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Senhor Deus maravilhoso e eterno, mais uma vez eu quero glorificar ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido estar na Tua presença, porque a Sua majestade tem se manifestado, ó Pai, através de misericórdia, de graça, de favor, que nós não merecemos, Senhor. O Senhor tem nos mantido de pé, meu Deus, e mesmo sem merecer, ó Pai, e mesmo sendo, ó Deus amado, aleluias, um homem imperfeito, mesmo sendo, ó Pai amado, um homem falho, a Tua graça está sobre a minha vida, a Tua mão tem me mantido de pé, assim como tem mantido o Teu povo de pé, ó Deus. É a Tua graça que nos sustenta, e assim como o Senhor falou para Paulo, o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e como foi lido aqui hoje, é por isso que temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas seja do Senhor. Eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Faz, Senhor, a Tua obra, e seja o Teu nome glorificado. É o que eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas, ó Pai, e seja sobremaneiramente, ó Pai, exaltado para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Aleluias. Glórias a Deus. Como é conhecido, o Salmo 24 é um salmo davídico, ou seja, foi escrito pelo salmista Davi. E a história desse salmo, ela é muito interessante, porque quando Davi chega em Jebus a primeira vez para conquistá-lo, os jebuseus, eles riem de Davi, dizendo que ele não conseguiria conquistar Jebus. E algumas vezes você pode ficar se questionando quem é Jebus, que lugar é Jebus. Jebus é a cidade que antes era Jebus, antes de se tornar Jerusalém. Só que Davi, pela graça de Deus, consegue conquistar, Jebus. Ali se torna Jerusalém, ou seja, a cidade de Davi. E não somente isso, mas Davi traz para ali agora a Arca da Aliança. E esse salmo é justamente escrito quando a Arca da Aliança vai entrar ali naquele lugar. Davi canta esse salmo,
E quando Davi vai entrando e festejando, que quando ele está entrando, ele até dança no meio do povo, aonde Mical até diz assim: como é que faz que nem os plebeus, faz que nem o povo, o rei, como é que o rei dança no meio do povo dessa maneira? E ele estava ali alegre, porque não é apenas um símbolo, um objeto que estava entrando, para ele, o que estava entrando ali em Jerusalém era a própria presença de Deus. E aí que se baseia a história do Salmo. Ela é muito mais profunda, mas eu vou abreviá-la. Mas é aí que se baseia a história do Salmo 24. Só que além disso, Davi colocou ordens que na cidade de Jerusalém não se entrasse pessoas impuras. E quem eram essas pessoas impuras? Pessoas que estavam em pecados? Não somente pessoas que estavam em pecados, mas aleijados, filhos bastardos. Qualquer pessoa que fosse declarada impura não poderia entrar em Jerusalém. E principalmente quando Davi fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ele está falando acerca dos ímpios. A partir daquele momento, quando Jebus se torna Jerusalém, a cidade de Davi, nenhum gentil poderia habitar dentro de Jerusalém. Davi estava dizendo: estou eu consagrando essa cidade ao Senhor. A partir de hoje aqui somente entra quem é santificado ao Senhor. E esse termo, quem subirá, fala de intimidade, fala de salvação, fala de santificação. É algo que eu e que você devemos estar preocupados. Como está a nossa qualidade de vida, como devemos nos apresentar diante de Deus. No Salmo 51, versículo 11, Davi fala assim: não me lance, Senhor, para fora da tua presença, não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi se preocupa por causa do seu pecado, como é que ele estaria agora espiritualmente diante de Deus. Eu já contei essa história aqui na igreja, eu quero contar novamente. Diz uma história, e essa história é verídica, num país onde o evangelho é perseguido, que chegaram 2 soldados em uma igreja e sacaram as suas metralhadoras, sacaram não, na verdade, empunharam suas metralhadoras e falou assim: olha só, quem aqui não negar a Jesus vai morrer, mas nós vamos dar uma oportunidade de quem quiser negar a Jesus ir embora, e depois vamos contar. E quem for embora vai se salvar, quem ficar vai morrer. E eles se calaram, e algumas pessoas saíram correndo dentro da igreja. Quando algumas pessoas saíram correndo dentro da igreja, eles fecharam a porta. E como que alguém poderia pensar naquele momento: agora vamos morrer? Quando eles fecharam a porta, eles falaram: nós também somos cristãos, só queríamos que os hipócritas fossem embora para adorarmos como os verdadeiros. É como que quando falamos de santificação, nós não estamos falando de acepção de pessoas, nós estamos falando de entregar o melhor para Deus. Nós estamos falando de quando você vai na feira e simplesmente uma comparação mínima, você olha uma trouxinha de tomate, aí você olha: não, essa aqui só tem um machucado, dá para levar. Esse dá para levar porque só tem um machucado, você acaba levando produto de má qualidade. E Deus, Ele não recebe esse tipo de coisa. Tem que estar tudo nos conformes. Davi diz: a partir de hoje, aqui só habitará quem é puro, quem está em condições, porque o que nós temos por oferecer para Deus é o melhor. Deus requer de nós o melhor. Jane esses dias estava rindo, e eu está rindo de Deus. Ela não, e rindo. Eu pensei que era alguma coisa engraçada que tinham falado para ela. Ela falou assim: meu Deus, eu estou aqui pensando na minha mente. É o que foi? Quando Deus falou para Gideão: diga para os covardes ir embora, e os covardes se levantou e foi embora, o que aquele povo estava pensando? Irmãos, Deus olhou para Gideão e falou assim: diga para o povo: quem tiver com medo vai embora. Porque o que Deus estava querendo dizer? Eu não quero covarde fazendo a minha obra, eu quero corajosos, pessoas de coragem, pessoas que têm coragem.
não é acepção, mas aquele que lança a mão no arado, aquele que quer fazer, tem que estar rápido. Paulo diz a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É uma preocupação que tem que ser minha e sua, de nos apresentar diante de Deus de uma forma correta, aprovada diante do Senhor. É uma vistoria que Deus faz conosco. Deus vai fazer um check-up geral em nós. Quando Paulo diz que as nossas obras passarão pelo fogo, aí entra os detalhes que o Davi começa a falar, aqueles que são limpos de mão. A limpeza de mão não é que você tem as unhas cortadas, que você lava a mãozinha naqueles, os passo a passo, principalmente agora da questão do coronavírus, que você tem que entrelaçar os dedos e passa de mão e unha e tal. Não é isso não. A limpeza da mão é uma simbologia para as suas obras que devem ser puras. Paulo disse que nossas obras passarão pelo fogo, e a obra que não for aprovada, que ela não subsistir no fogo, ela não será aprovada. E eu fico olhando esse fogo. Algumas pessoas pensam que um fogo passará por toda a terra, provando todas as coisas. Eu não creio dessa forma, porque para uma das igrejas do Apocalipse, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu creio que esse fogo que aprova toda a obra é os próprios olhos de Cristo. Porque às vezes eu posso ocultar algo dos irmãos, os irmãos podem ocultar algo de mim, mas do Senhor Jesus Cristo nós não ocultamos nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nossas obras têm que ser encontradas perfeitas diante de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51, Jesus disse que bom será o servo que o Senhor voltando encontrar pronto, trabalhando, fazendo aquilo que lhe foi designado a fazer, alimentando os seus conservos. Isso é boas obras, é a ilustração do bom trato, do serviço cristão. Foi-nos dado talentos para exercer o serviço ao Senhor. Esse talento é para abrangear mais coisas. E às vezes nós ficamos, mas eu não sei falar direito, eu não sou afinado, eu não tenho jeito na frente das pessoas, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E Deus diz: vá com cara e a coragem, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes. Eu me lembro de uma ilustração que eu li uma vez, que diz assim: você já viu uma árvore tremendo, chorando, se perguntando assim, como é que eu vou dar fruto? Não, ela só precisa ter as raízes do solo, ela suga os nutrientes da terra e automaticamente os frutos são gerados. As obras são geradas a partir do momento que eu tenho um relacionamento contínuo com o Senhor. Paulo não explicou Hebreus, diz que Deus mesmo, que às vezes eu confundo que Paulo escreveu Hebreus, não se sabe quem escreveu Hebreus, mas o escritor Hebreus diz que Deus em nós opera as obras que é agradável, Deus abençoe, que é agradável a Ele. A Bíblia também informa que Ele opera em nós o querer e o executar. Nós não somos um carro desgovernado. Deus, Ele coloca a trajetória que nós devemos caminhar. Ele diz: é por aqui. E nós falamos: Senhor, como é que eu vou? Não, pode deixar que eu conduzo. Ele diz a trajetória e Ele mesmo conduz o barco. As nossas obras, elas podem ser perfeitas no Senhor. Nós só precisamos entregar a condução do nosso barco nas mãos dEle. Mas o que Jesus Cristo fala lá em Mateus 24, na parábola lá do servo? Mas o servo que começar a espancar os seus conservos e se assentar a beber, quando o seu senhor vir, dará a sua parte com os hipócritas. Nós vivemos uma geração onde não se prega mais o verdadeiro evangelho. Nós vivemos uma geração que ninguém mais briga para evangelizar.
Nós vivemos uma geração que ninguém mais briga para visitar os enfermos, ninguém mais briga para evangelizar os mendigos, mas as pessoas brigam por posições eclesiásticas, brigam por títulos, brigam por salário, brigam para aparecer na capa, no cartaz, brigam para receber uma consagração paga por título, mas ninguém quer exercer a verdadeira obra. As obras que eram para ser boas diante do Senhor têm se tornado injustiça. Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós herdaremos o reino dos céus. Você sabe por que nossa obra tem que exceder a dos escribas e fariseus? Porque as obras deles eram perfeitas, só que as obras deles tinham um problema: eram obras de aparência. Eles eram ótimos dizimistas, eles eram ótimos esmoleiros, eles davam boas esmolas, eles jejuavam bem, eles oravam bem, mas era para demonstrar. Jesus está dizendo assim: a obra de vocês tem que exceder a deles. Tem que ser notória? Tem, mas não tem que ser para mostrar ao povo, tem que ser vistas por mim. Tanto que ele fala que na hora da oração, entra no teu quarto, cerra a porta, e o teu pai que está em oculto, que vem no oculto, ouve o oculto, te responderá e te exaltará na frente de todos. Sabe, as práticas, irmãos, elas têm se corrompido conforme os séculos. Chega momentos que eu e você, eu confesso, tem hora que a gente fica se perguntando: será que o certo ainda é certo? Será que o errado ainda é errado? Mas ali é o andar da carruagem. Os séculos, as eras têm mudado, mas nós lembramos de uma coisa: o tempo passa, os céus passam, a terra passa, mas a sua palavra, ela não passa. O Senhor permanece santo, intocável, imutável, aleluia, verdadeiro, aleluia, Ele é poderoso, aleluia. Não há poder terreno que possa mudar ou corromper o Senhor. A obra de salvação feita por Jesus Cristo ainda é a mesma. O sacrifício de Cristo ainda é excelente. Ele ainda nos chama para as obras verdadeiras e sinceras. Quando João Batista começou a ministrar, ele dizia assim para o povo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista queria dizer isso? Ele queria dizer assim: mostre pela vossa maneira de viver que vocês realmente se arrependeram do pecado. Nós não mostramos dizendo por lábios, mas é pela nossa maneira de viver. Porque eu não consigo ver eu estendendo a mão e nascer uma fruta aqui. Então, quando se fala eu produzir fruto, eu fazer algo, algo que eu faço, é o fruto que eu produzo. Jesus diz que pelo fruto os conhecereis. A árvore má não pode dar fruto bom, nem a árvore boa pode produzir mau fruto. Nós precisamos ter as mãos limpas, praticar as obras que vêm verdadeiramente do Senhor. Isso não se consiste apenas de ação social, não. A ação social faz parte das boas obras, faz. Mas boas obras é o Evangelho por completo. Eu estava meditando acerca também da armadura de Deus, acerca dos pés calçados na preparação do Evangelho. Estava meditando essa tarde. Enquanto nós nos abalamos ainda, e nós vamos continuar nos abalando acerca de situações, mas o que é a preparação do Evangelho? A preparação do Evangelho não é algo que vai preparar o teu corpo para não sofrer. A preparação do Evangelho é algo que vai te preparar você para entender o que você vai passar. Quando Jesus Cristo está preparando os discípulos, despedindo deles, diz assim: olha, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda tem coisa que nos assopra, nos balança, parece que a gente vai voar longe do barco. Aí eu pergunto: onde está a nossa fé firmada? O que isso tem a ver com obras, pastor?
É porque quanto mais você pratica as boas obras, mais intimidade você tem com Jesus. Você só aprende a praticar boas obras quando você entra em intimidade com Ele. Porque você não tem como aprender boas obras com as pessoas, você aprende boas obras com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi o primeiro praticante das verdadeiras boas obras. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. É com Ele que nós aprendemos. Quando Davi fala quem subirá, ele está falando também de intimidade. Ninguém subirá ao monte do Senhor se não tiver intimidade com Ele. Eu me lembro de Êxodo 19, quando Deus fala para Moisés acerca das leis que entregaria as leis. Ele fala para preparar o povo, para purificar o povo, limpar o povo, e ao terceiro dia convocar o povo ao pé do monte. Ele diz assim: ó, coloca o termo, ninguém sobe, só quando eu permitir. Mas Moisés estava onde? Estava em cima do monte. Por que Moisés estava em cima do monte? Porque Moisés tinha intimidade. Quando chega um dia Miriam, irmã de Moisés, fala: ah não, Arão, nós também falamos com Deus, nós também somos profetas. Deus chama Moisés e diz: Moisés, chama lá Miriam e Arão. Se eu estou usando isso para você entender o que é intimidade. Deus fala para ele assim: olha, quando eu quero falar com vocês, eu falo em enigmas, falo em sonho, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Isso é intimidade. Quanto mais você produz obras, mais você tem intimidade. Quanto mais você tem intimidade, mais você produz obras. Eu me lembro uma vez que Deus me deu um entendimento, me deu um simbolismo tão marcante. O Senhor me deu um simbolismo do seguinte: quando você abraça uma pessoa que está com um perfume forte, o que acontece? O perfume fica em você. É a mesma forma quando você se entra em intimidade com Cristo, o perfume dele começa a ficar impregnado em você. Se você anda com Cristo, o perfume dele começa a ficar impregnado em você. Isso se demonstra pelo seu caráter, pelas boas obras. Nós precisamos ter as mãos limpas pelas nossas práticas, não de pecado, mas aquilo que glorifica ao Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Levantai as mãos santas e orai, aleluia. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Às vezes nós olhamos os problemas muito maiores do que eles são. Quando Deus manda Moisés escolher 12 espias para espiar a terra, e eles vão e voltam, eles trazem um cacho de uva numa vara, e 2 homens carregando. Qual é o tamanho desse cacho de uva? E Moisés: e aí? Os homens: não tem como nós ir não, porque os homens são gigantes, não sei o que. Eles viram um problema muito maior do que realmente era. Só Josué e Caleb falaram assim: não, nós conseguimos. Nós não conseguimos não. Se nós não olhar o nosso Deus maior do que os nossos problemas, nós perecemos. Isto é intimidade. Mas a falta de obra nos distancia dele, aleluia. Não é ele que se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos dele. Somos nós que nos distanciamos dele. Nós que abrimos mão das oportunidades que ele nos dá. Aí ele continua: que é limpo de mão, que é puro de coração, aleluia. O coração puro tem um simbolismo das suas atitudes, dos seus objetivos. Porque às vezes até as práticas não são impuras, mas as intenções, elas são contaminadas. Jesus disse que somente um homem olhar para uma mulher, e a gente pode olhar vice-versa, com desejo, já era pecado de adultério. Se um homem tivesse ódio contra o seu irmão no coração, ele já se tornava um réu diante do Senhor. O coração, irmãos, ele é um elo profundo com Deus. Como eu falei aqui sexta-feira, em Isaías 29:13, Deus diz assim: esse povo se aproxima de mim, o lábio até me louva,
eles estão me adorando, mas o seu coração está distante de mim, e tudo que eles estão fazendo se constitui apenas em mandamento de homens. Deus estava procurando no coração deles a verdadeira intenção de servi-lo. A Bíblia diz que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque deles provém as saídas da vida, provém do meu e do teu coração. Jesus disse que o que sai do coração é o que contamina o homem, porque do coração não saem os adultérios, sai a mentira, sai os assassinatos, sai os roubos, sai do nosso coração. Às vezes as práticas não são condenáveis, mas os sentimentos e intenções do coração são. É por isso que Davi, Salmo 119, se eu não me engano, é o 11 ou é o 9 versículo, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O primeiro tratamento da palavra de Deus tem que ser lá no profundo dos nossos corações. Alguns cristãos, eles nunca chegam a uma conversão verdadeira, porque a palavra trata as roupas, trata a maneira de se comportar, mas não trata o coração. Às vezes trata até a maneira de conversar, mas não trata o coração. Freia a língua, mas não trata o coração. É lá dentro que tem que ser limpo, tem que ser retirado, arrancado. Jesus disse que o nosso perdão tem que ser 70 vezes 7. Eu me lembro da primeira vez que eu vi um pastor pregando sobre isso, o pastor que me pastoreou, eu fiquei calculando na mente quanto é que estava 70 vezes 7, para saber. E eu pensando assim, será que, meu Deus, eu vou ter que pegar um caderninho e botar aí marcando quantas eu estou perdoando? Não. É porque 7 é o número da perfeição. 70 vezes 7 é perdoar como o Senhor Jesus perdoa. Ele perdoa sem limites. Ele nos perdoou. Então ele disse: se a gente não perdoar, nós não podemos ser perdoados. O nosso coração tem que ser perfeito diante de Deus. Quando Samuel chega para consagrar o rei de Israel na casa de Jessé, ele viu o primeiro filho de Jessé. Ele disse: com certeza foi esse que o Senhor escolheu, homem alto, bonito, forte, é esse aí. Deus fala assim: ô Samuel, baixa a bola, você está olhando com os teus olhos, eu não vejo como o homem vê. Você atenta para a aparência, eu olho para o coração. Muitas das vezes nós olhamos aparentemente, como Paulo diz, a aparência de piedade, mas muitas vezes nega a eficácia da verdadeira piedade. Precisamos atentar para que o nosso coração seja verdadeiramente purificado daquilo que é impureza, da raiz de amargura, do engano, da inveja, da soberba, da ira, da vaidade. O nosso coração precisa ser cheio da plenitude de Deus em Cristo. Precisamos ter um coração aberto a amar verdadeiramente o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Salmo 27, versículo 4, Davi falou o seguinte: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Com certeza Davi buscou aquilo ali de todo o seu coração. Aquilo ali andava no coração de Davi. Eu já comentei sobre isso aqui. Davi, ele desejou fazer o templo. Quando Deus disse assim: olha, você não vai fazer porque você é um homem sanguinário. Mas mesmo assim Davi projetou a planta do templo. Davi colocou tudo em ordem, ajeitou as madeiras, o ferro, porque o coração dele estava palpitando pelas coisas de Deus. Sabe, quando o nosso coração ele não é cheio das coisas do Senhor, ele se enche das coisas do mundo. Quando nós não enchemos o nosso coração da plenitude das coisas sagradas, o inimigo encontra espaço em nossos corações. A própria palavra diz que Satanás encontrou espaço no coração de Judas. O coração dele não estava perfeito diante de Jesus Cristo. E é triste quando Satanás encontra espaço no coração de uma pessoa. É como um veículo com a chave na ignição, que não tem motorista. Satanás vem e toma condução daquele veículo.
Precisamos ter o nosso coração cheio das coisas do Senhor. E não é simplesmente cheio, não. Com cuidado de chegar simplesmente no limite. Tem que transbordar, tem que derramar. Tem que derramar onde nós andamos. As pessoas têm que ter entendimento que o nosso coração flui da presença de Deus. Nós precisamos exalar o cheiro do perfume de Cristo em nós, verdadeiramente. Sabe, aquele tipo de pessoa que você não sabe o que é. Eu fiz uma brincadeira com o marido da minha prima esses dias. Nós estávamos passando em Barreiras, ele estava me levando num lugar. Passou um camarada esquisito, irmãos. Eu falei, o que é aquilo mesmo? É homem, é mulher. Quem assiste vai dizer que é homofobia. Não, irmão, nós somos crentes, só existe homem, só existe mulher. Voltando para isso, o povo tem que saber o que você é. Você serve ao Senhor ou você é vazio das coisas de Deus? Você tem que saber. Não, eu tenho medo de constranger as pessoas, porque política e religião não se discute. Verdade, concordo com você. Política e religião não se discute, mas evangelho se proclama. Evangelho se proclama. Jesus dizia de proclamar o evangelho. Você não discute religião, não, mas o evangelho você proclama. Não existe discussão para o evangelho, não. Evangelho é só um. Não existe opinião contrária, não. Só existe um evangelho que vem de Jesus Cristo. A questão é: seu coração está cheio dele? Porque o Senhor está querendo receber na presença dele aqueles que praticam as obras que ele deu para praticar e que está cheio de vontade. A Bíblia diz que ele se alegra com aqueles que amam a sua vinda. Mas também, quem vai subir ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Que é limpo de mão, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Vaidade aqui é a palavra hebraica sal. Sal significa vácuo, significa vaidade, significa engano, significa inutilidade, significa, falei vazio? Vazio. Isso significa sal. E a maioria no Velho Testamento, quando você encontra vaidade, geralmente era melhor se traduzir por vácuo ou sopro. Inútil, algo inútil. Então, aquele que não entrega a sua alma às coisas inúteis. E o que é entregar a alma a uma coisa inútil? A Bíblia diz que quando Davi conheceu Jonatas, a alma deles se uniram. A amizade deles foram tão profundas que eles se amaram como irmãos. Um cuidou do outro. Jonatas não usou de soberba desejar ou ambicionar o trono. Ele se alegrou de saber que Davi era o próximo herdeiro de Deus. E uma grande ilustração está lá em Salmo 1, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade, às coisas inúteis, as coisas que não trazem edificação, as coisas que não te preenchem, as coisas que não vai te dar nenhuma adição espiritual da parte de Deus, aquilo que não te influencia ao Senhor, se não te leva para Deus, abandona. Se não te leva para Cristo, manda embora da tua vida. Quando Marta e Maria, eu volto a dizer, pode usar essa ilustração, Marta lá cuidando dos afazeres, preocupado, e eu volto a dizer, não sei porque eu só penso em Marta lavando louça, Maria sentada aos pés de Jesus Cristo, aprendendo com Ele.
Marta chega: mestre, não te preocupas que eu estou atarefado e minha irmã não me ajuda? Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor e dela não será tirada. As tuas preparações não se encaixam, não se encaixa. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo chegava, as pessoas ficavam ali, olha, apaixonadas por ouvir Jesus falar, e diziam assim: nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala, porque ele fala como que quem tem autoridade. As pessoas paravam para ouvir Jesus, as pessoas chegavam nas casas, atropelavam umas às outras, no sentido assim, só figurativo, abarrotavam nas casas, voltavam. Teve uma situação que tiveram abrir o telhado para colocar alguém enfermo, de tão lotada que estava a casa. As almas estavam desejosas por Jesus, mas hoje as pessoas estão com suas almas desejosas, com seus prazeres e outras coisas. Eu me lembro de um irmão que eu vejo estava, não aqui, em Luiz Eduardo, estava agoniado no culto, e olhava para o relógio e tal, e olhava no relógio e agoniado. Eu disse assim: meu Deus, o que está acontecendo? Doido para ir para casa para saber o resultado do futebol, porque a alma estava apegada a um prazer, a um desejo passageiro. Tudo nessa vida é temporal, é inútil, e a alma está apegada. E para nós subirmos, nós não podemos estar apegados a nada dessa terra, a nada. Nada desse mundo pode estar apegado aos nossos corações. Sabe, como eu já falei aqui várias vezes, é errado nós denominarmos pecado, ou intitularmos pecado, ou figurarmos pecado. Aí as pessoas têm idolatria apenas como imagem, escultura. Não. Às vezes você pega um cantor, idolatra um cantor. Você pega um parente, idolatra um parente. Você pega um objeto, idolatra um objeto. Eu vi uma vez um pastor estava me comentando que foi fazer uma reforma na igreja, e os irmãos fizeram uma reunião. Não vai reformar a igreja, não. Foi o pastor fulano de tal, não sei quem, que fez esse modelo aí. Ninguém fala, idolatrando o pastor e o modelo da igreja. E tem coisas que se tornam ídolos, porque tomam o lugar de Deus em nossos corações. Nunca, nada toma o lugar de Deus no meu coração. Não, eu amo Jesus, mas abandonou as orações, abandonou a palavra, abandonou os louvores em casa, e encheu a sua diária com filmes, com programas de televisão, ou até com radinho. Eu me lembro de um pastor, esse dia foi engraçado, o pastor ministrando, ele falou assim, ele gemendo, ele falou assim: você levanta pela manhã, e a primeira coisa que você faz é ligar o rádio para ver as notícias da cidade, e o Espírito Santo está clamando, vai orar. Aí a filha dele tocou na mão e balançou a cabeça. Aí eu entendi que era eu que fazia isso. Eu não queria ver aquilo, mas estava sentado logo atrás delas. Porque muitas vezes nós colocamos coisas na nossa vida para preencher nosso espaço, e nós abandonamos as coisas que nos enchem da plenitude de Deus. Deus nos deu o alimento, Deus nos deu acesso à intimidade com Ele, Deus nos preparou, aleluia. Nós somos um trigo para dar fruto. Ele deu o nutriente necessário, Ele deu tudo que precisamos. E muitas das vezes nós morremos sem dar frutos. Não é culpa do Senhor, é porque nós não absorvemos o que Ele deu para nós. Sabe, somos especiais para o Senhor. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. E Ele diz: creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o Bruno teria dito: vou nos preparar lugar. Existe um lugar para mim e para você. Mas nós precisamos preencher requisitos para essa entrada. Pastor, mas a salvação de graça, a salvação de graça foi comprada por Jesus Cristo. Mas a nossa maneira de viver pode nos levar à condenação eterna. Um Deus que é todo amor, que não opera justiça, é um ídolo dos nossos corações. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado,
mas também para vivermos em santidade. Ele veio para nos livrar da condenação da morte, para nos livrar do pecado. Aleluias. Mas ele, para finalizarmos, ele também diz assim: nem jura enganosamente. Nem jura enganosamente. Sabe, esse jurar enganosamente está relacionado aos votos que eram feitos naquela época. As pessoas falavam: vive o Senhor, se eu não te fizer outro tanto. Prometiam em nome de Deus que fariam alguma coisa. As promessas. A Bíblia diz que se a gente voltar, não devemos tardar em cumprir. Jesus disse que o falar do crente seria assim, sim e não, não. O passar disso é procedência maligna. Isso fala da nossa integridade, do nosso caráter, do nosso procedimento cristão, da sinceridade. Os nossos lábios não podem falar a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Em nós opera o Espírito da verdade. Os teus lábios, irmãos, têm uma autoridade que você desconhece muitas vezes. Deus pode cerrar os céus pela tua oração. Pastor, que história é essa? Leia a Bíblia que você vai ver. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nem eu e você, mas ele orou, Deus fechou os céus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se houver necessidade, a tua oração tem efeito. A questão é o quanto de intimidade nós temos construído com o Senhor. A questão é o quanto temos nos aproximado de Deus. A questão é o quanto temos nos preocupado em parecermos e nos apresentarmos da maneira que o Senhor deseja, aprovados, santificados, limpos e puros. Sabe, isso aqui, quando ele diz no versículo 3, quem estará no seu lugar santo, é uma cópia do Salmo 15. No Salmo 15, ele pergunta, no primeiro versículo, quem morará no seu santo monte? Ou perdão, o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Você sabe quem habitava no tabernáculo? Quem habitava no tabernáculo eram os sacerdotes. Quando eles estavam em exercício, eles não poderiam ir para casa. Eles ficavam ali enquanto estavam em exercício dentro do tabernáculo. Só iam para casa quando saíam, era escala. Se eu não me engano, era 15 dias. Ficava 15 dias, pedia a suma de 15 dias. Ficava ali 15 dias, depois de 15 dias ia para casa. Mas durante 15 dias eles habitavam dentro do tabernáculo, que é prefigura do reino vindouro. E o que tem a ver com nós? Aí no Deuteronômio Deus fala para... Deuteronômio não, quando o povo adora o bezerro de ouro, antes disso o Senhor fala para Moisés que Israel era para ser uma nação de sacerdotes. Não era só aquilo que Levi que era para ser sacerdote e ter o seu tempo de serviço no tabernáculo. Era todo o Israel. E o que Pedro fala? Pedro diz que nós somos sacerdócio santo, um povo adquirido por Deus. Eu e você. Eu e você somos sacerdócio santo. Nós habitaremos nesse tabernáculo. Eu creio que você habitará nesse tabernáculo. Nós temos uma obra a cumprir. Nós temos posicionamento, nós temos etapas, aleluia, a vencer. Deus nos dá condições para vencer todas elas. A questão é: você vai tomar posse da sua vitória, ou você vai deixar o tempo ir passando, a vida ir passando, as águas correndo, aleluia, o relógio ir tocando? Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor Deus, sabe,
Quantas vezes as pessoas repetem: Jesus me ama, Jesus morreu por mim, minha vida é preciosa para Jesus. Mas o quão valiosa nossas vidas são para os nossos olhos? Já parou para prestar atenção nisso? Às vezes, quando a gente sente um menosprezo, a gente fala assim: não, Jesus me ama, não estou me importando não. Mas quão preciosa nossas vidas é para os nossos olhos, para tomar posse daquilo que o Senhor colocou na palavra para as nossas vidas, para pôr em prática aquilo que o Senhor quer que nós colocamos em prática. Jesus Cristo breve veio, igreja. Jesus Cristo está às portas, aleluia. Ele não tem desejo que nenhum de nós fiquemos de fora. A Bíblia não é um livro de regras, de obrigações pesadas, não. Isso é para aquele que tem um coração endurecido para o Senhor. A Bíblia é um livro de conselho, é uma carta de um pai amoroso, desejoso, dizendo assim: filho, atenta, observa, porque eu não quero que você se perca. A Bíblia é um livro de instrução, dizendo assim: filho, é por aqui, não perca o caminho, não saia, porque o sacrifício feito na cruz não pode ter sido em vão. Aleluia, sua vida é preciosa e eu não quero que você se perca, aleluia. Só quem vê a Bíblia como um livro de regras e padrões é aquele que já se perdeu, mas o Senhor não tem prazer que ninguém se perca, aleluia. Eu quero que você faça um coração particular ao Senhor.